Queridos alunos, estamos de volta aqui ao nosso trabalho. Eu quero falar da classificação econômica da receita e da classificação econômica da despesa. Vamos falar de receita corrente, vamos falar de despesa corrente, vamos falar de despesa de capital e despesa corrente. E nós vamos aprender um postulado básico, regra. Receita corrente financia despesa corrente. Receita de capital financia despesa de capital. Beleza? Então, ó, um postulado básico que a gente precisa saber. Postulado básico que a gente tem que aprender. Quando a gente fala para você de receita corrente, que é o tipo de receita que eu vou falar agora, ela financia despesa corrente. Quando a gente fala para você receita de capital, ela financia despesa de capital. E eu fiz alguns macetezinhos para ajudar você a memorizar. A gente vai ver daqui a pouquinho que a receita corrente eu vou chamar de PIT dada. É um macetezinho para você memorizar. E a receita de capital eu vou chamar de SAATO. Para quê? Para você memorizar, para facilitar a sua memorização. Regra geral, receita corrente financia despesa corrente. Receita de capital financia despesa de capital. Isso é uma regra geral que a gente tem quando a gente trabalha com classificação econômica da receita e da despesa. Receita corrente, despesa corrente. Lembrando, despesa corrente é aquela que não gera aumento no patrimônio. O patrimônio continua o mesmo. Ao passo que a despesa de capital é aquela que gera aumento patrimonial. O patrimônio da administração ele tem um aumento. O patrimônio da administração tem um valor majorado. O patrimônio fica maior. Beleza? Começando a minha classificação aqui, ó. Receita corrente são as receitas próprias e provenientes de recursos recebidos de outros entes de direito público ou direito privado. Quem geralmente recebe é estados e municípios. Eu estou falando aqui dos fundos de participação. Eu estou falando aqui do repasse constitucional. Estou falando disso. Quando destinada a você financiar as despesas classificadas em despesas correntes. Então, uma receita própria, patrimonial, industrial, tributária, de contribuições, agropecuária, de serviços e as provenientes de outros entes, que a Lei 4.320/64 chama de transferência corrente e o texto da Constituição chama de transferência constitucional. Tudo isso, dinheiro que o ente recebe, vai fazer parte da sua receita corrente e, logicamente, financia despesa corrente. Quem são as receitas correntes? Macete, PIT dada. Patrimonial, industrial, tributária. Opa! Tributária tem imposto, né? Imposto é aquele, em regra, que é não vinculado. A gente já viu o princípio da não afetação, não vinculação, só que existem exceções, né? Temos a taxa, por exemplo, município, né? Temos o imposto, IPTU, temos a taxa de limpeza pública, taxa de iluminação pública, e nós temos uma contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria, que é tributo também, por exemplo, é quando o município faz uma obra, por exemplo, um asfaltamento, e esse asfaltamento vai gerar uma valorização imobiliária. Então, o município ele pode cobrar aquela contribuição de melhoria daquela pessoa, porque o seu imóvel valorizou, o seu imóvel ganhou valor. Daí a cobrança da contribuição de melhoria. Não confunda a contribuição de melhoria com receita de contribuições. Contribuição tem contribuição fiscal, tem contribuição parafiscal. A finada que querem voltar CPMF é uma contribuição. Não é para melhorar a saúde, então ela não é contribuição de melhoria, porque não gera valorização imobiliária. Receita de contribuições, PIS, COFINS, contribuição sobre lucro líquido das empresas, que é uma tributação, também é um tipo de receita de contribuições. Temos receita agropecuária, receita de serviços e as provenientes de outros entes federativos. A Lei 4.320/1964 chama isso aqui de transferência corrente. A gente também pode chamar isso aqui de transferência
constitucional, ou transferência constitucional, ou transferência corrente, ou um ou outro. Guarda isso, que isso é importante, guarda isso, que isso é relativo para o nosso estudo. Beleza? Olha só, vamos falar de cada uma delas? PIT, patrimonial, oriunda da exploração da atividade econômica do patrimônio das instituições, os juros, os aluguéis, os dividendos, as receitas de concessões, ou seja, quando você faz uma concessão de uma rodovia, parte da receita passa a ser daquele ente federativo responsável por aquela concessão. Na União, né? As permissões também. Temos as receitas imobiliárias, temos as receitas de valores mobiliários, juros de títulos de renda e as receitas de concessões. Receita patrimonial é um tipo de receita corrente, é um tipo de receita que foi auferida a partir de um patrimônio, de um bem que a administração já tem. Então você tem a rodovia, você faz uma concessão para iniciativa privada, mas a rodovia já pertence a você. Você já está de posse daquela rodovia, ela lhe pertence. Receita patrimonial. Receita industrial, atividade extrativa mineral, atividade de transformação, de construção, de serviços industriais, serviço de utilidade pública, a exploração da energia elétrica, água, esgoto, limpeza pública e remoção de lixo. Todas as vezes que o Estado atua como indústria, ele atua na atividade industrial. Ou nós temos a receita tributária, tributo, ou seja, privativa das entidades investidas do poder de tributar. A União, imposto sobre comércio exterior, imposto sobre patrimônio e renda, imposto sobre produção e circulação extraordinário e taxa pelo poder de polícia pela prestação de serviços, né? Tributo, imposto, taxa, contribuição de melhoria. Lembrando que existem impostos, tributos federais, estaduais e municipais. O imposto de renda, por exemplo, é um tributo federal. O ICMS é estadual, o IPTU é municipal. Cada ente federativo tem a sua própria fonte de arrecadação. Cada ente federativo tem o seu poder para tributar, tem a sua capacidade tributária. Isso para cada ente federativo, para cada ente da federação. Temos a receita de contribuições, a social, a previdenciária, a salário educação, o PIS, PASEP, as do tipo econômico, cotas de contribuição sobre exportação, cota parte de compensação financeira, economicamente é um tributo, mas legalmente são contribuições para fiscais. Tá faltando um P ali, ó, coloca PIS aí, ó, PIS, PASEP, também é uma receita de contribuições. Não confunda a receita de contribuições com contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria é quando você tem uma obra que vai gerar uma valorização imobiliária. Aí o município que geralmente faz essa obra cobra essa contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria é tributária. Contribuição de melhoria é tributária. Não confunda com outras receitas de contribuições. Beleza? Tranquilo. Nós temos a agropecuária, PIT dada A, exploração econômica dessa atividade, quando o Estado explora a agricultura, pecuária, beneficiamento de produtos agropecuários em níveis não considerados industriais, porque se for um nível industrial, seria uma receita industrial. Tudo bem? E nós temos a receita de serviços, atividades, ou seja, o Estado atuando como um comércio, como um transporte, ou trabalhando com comunicação, ou prestando um serviço hospitalar que é pago, armazenagem, serviço educacional, cultural, recreativo. Na União, serviços comerciais, serviço financeiro, quando, por exemplo, a União faz uma área para o Estado e o município e cobra juros, os juros dos empréstimos, taxa de concessão do aval do Tesouro Nacional, quando a União avaliza o Estado ou o município quando vai fazer uma operação de crédito externa. O DF, por exemplo, vai lá fazer uma operação de crédito junto ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Vai lá a União e cobra pelo aval, cobra essa taxa de aval. Operações de autoridade monetária, transporte, comunicação, saúde, atividade portuária, armazenagem, processamento de dados, entre outros.
Todas as vezes que o Estado atua como prestador de serviços, a receita de serviços é um tipo de receita corrente. E as provenientes de outros entes, que são as transferências correntes. Lembrando, transferência corrente é o que está lá no texto da Lei 4.320, 1964. Também podemos chamar isso aqui de transferência constitucional, aquela que é obrigada, segundo o artigo 158 e 159 da Constituição Federal. São recursos financeiros recebidos por pessoas jurídicas ou físicas que serão aplicados no atendimento à despesa corrente. Então, recebi o dinheiro e vou investir em despesa corrente. Transferência de recursos de origem tributária, parte do ICMS, de um nível do governo, né? Por exemplo, um governo passa para o município ou para o estado, na União, o Fundef, que é obrigado a repassar para investir na educação, tudo bem? Então, quem recebe tem uma receita. Interessante que transferência corrente, para quem paga, é uma despesa. Então, transferência corrente pode ser receita, transferência corrente pode ser despesa. Quem recebe, receita. Quem repassa, despesa. Guarda essa informação, que isso é uma informação importante para o nosso estudo, é importante para o nosso contexto. Beleza? Tranquilo? Outras receitas correntes, outras, são aquelas não enquadradas anteriormente. Multas, juros de mora, indenizações, cobrança da dívida ativa, renda de loteria, receita de cemitério, receita decorrente da alienação de bens apreendidos. Presta atenção. Por que um bem é apreendido? Deus o livre e guarde. Você não paga o IPVA do seu carro é pego numa blitz e vai para o depósito Detran. Deus o livre e guarde. Espero que isso não aconteça. Você tem um prazo para ir pagar o imposto e tirar o carro, que é a situação normal. Se você não faz isso, o que acontece? O carro fica lá e vai a leilão. Ele vai a leilão para quê? Para entrar nos cofres do Estado aquele imposto que você não pagou. Então essa receita, ou seja, proveniente da alienação de bens apreendidos, e foi um bem apreendido porque aquele valor de imposto não foi pago, outra receita corrente. Cuidado! Alienação de um bem de capital, exemplo, a administração pública tem um prédio, esse prédio não tem débito e ela quer vender. Isso é uma receita de capital. A administração tem carros usados dela que ela quer vender porque ela renovou a frota. Receita de capital. Não confunda com bem apreendido. Então, alienação, venda, pode ser de um bem apreendido, receita corrente. É um bem de capital, que é um bem da administração que ela quer desfazer. Isso é receita de capital. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo. Temos as receitas de capital. Receita de capital, macete, SATO. Receita corrente. Qual que é o macete da receita corrente? PIT dada. Patrimonial, industrial, tributária, de contribuições, agropecuária, de serviços e as provenientes de outros entes federativos. Receita de capital, aquela que você investe recurso em despesa de capital. Macete para memorizar, SATO. SA porque tem dois As, TO porque tem dois Os. Segundo a Lei 4.320/64, são receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívida, quando eu pego dinheiro emprestado, da conversão em espécie de bens e direitos. Eu tenho um bem, eu tenho um direito, um título, um papel, eu vendo. Receita de capital. Os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado para atender despesa de capital. O Estado ou o município faz um convênio com a esfera federal, recebe um dinheiro para construir um hospital. Se esse dinheiro que é recebido é para construir um hospital, não é uma transferência corrente, é uma transferência de capital, porque vai ser investido numa despesa de capital.
Não é obrigatório segundo a Constituição, porque a transferência corrente é a transferência constitucional. Essa aqui, a LRF chama de repasse voluntário. É um convênio, um ajuste, um acordo, um repasse. Só que é um repasse voluntário. Dinheiro para atender uma determinada despesa de capital. Para isso que existe esse tipo de repasse para esse tipo de despesa. E também o superávit de orçamento corrente. Quais são as receitas de capital? SAA-TOO. Superávit de orçamento corrente é quando no balanço, nós temos uma receita corrente superior à despesa corrente. Alienação de bens. Alienação de bens é venda, só que é um bem de capital, não é um bem apreendido. Bem apreendido, receita corrente. Amortização de empréstimos concedidos. Amortização de empréstimos concedidos é recebimento de empréstimo. É quando eu recebi o empréstimo. Ou seja, eu emprestei o dinheiro, despesa de capital, e eu recebi esse dinheiro de volta. Se eu recebi esse dinheiro de volta, a amortização de empréstimos anteriormente concedidos. Isso é uma receita de capital. Tem a transferência de capital, que é o repasse voluntário. Tem uma operação de crédito, ou a ARO, antecipação de receita orçamentária, ou uma outra operação de crédito, e outras receitas de capital. Vamos ver aqui uma a uma. Superávit de orçamento corrente, resultante do balanceamento total da receita e despesa corrente, será apurado no balanço que a gente chama de balanço orçamentário, que é um balanço da contabilidade pública. Então, a receita corrente é superior à despesa corrente, superávit de orçamento corrente. Detalhe, hein? Superávit de orçamento corrente, mesmo sendo oriundo também da tributação, ele passa a ser receita de capital. O fato de eu arrecadar imposto acima do previsto não significa dizer que eu posso gastar mais com despesa corrente. Esse dinheiro vai ser para aumentar o patrimônio. Esse dinheiro vai ser para investir em despesa de capital. Guarda isso, que isso é importante. Ele é uma receita extra-orçamentária, de capital. Receita extra-orçamentária de capital. Ou seja, ele é extra-orçamentário porque não foi previsto, ele vai ser de capital, por quê? Porque ele vai ser investido em despesa de capital, né? Detalhe interessante, SAA-TOO, alienação de bens. Um bem patrimonial, não é bem apreendido. Alienação de bem apreendido. Foi apreendido porque imposto não foi pago, é receita corrente. Aqui é bem de capital. Então, ações, títulos, bens móveis, bens imóveis. Lembre-se, alienação significa venda. Quando a administração pública, federal, estadual ou municipal, vende um bem que pertence ao seu patrimônio, ou seja, um bem que seria um bem patrimonial. Temos a amortização de empréstimos. A amortização de empréstimo é recebimento. O ingresso proveniente da amortização de empréstimos concedidos. Quando eu concedi o empréstimo, eu tinha uma despesa de capital. Quando eu recebi o principal, eu tenho uma amortização, é uma receita de capital. Detalhe, quando a gente empresta o dinheiro, sou União, empresto dinheiro para o Estado ou município, despesa de capital. Quando me pagam o principal, receita de capital. Quando me pagam os juros, é uma receita de serviços, receita corrente. Então, olha só, eu, União, prestei dinheiro para o Estado. Olha o esqueminha aqui, ó. Eu, União, prestei dinheiro para o DF. Eu emprestei para o DF 1 milhão. Quando eu emprestei dinheiro para o DF, eu tenho uma despesa de capital. Vai chegar um determinado momento que o Distrito Federal vai me devolver esse dinheiro. Então, por exemplo, ele vai devolver 1 milhão, exemplo, e ele vai devolver juros. Exemplo, o principal que eu estou recebendo é a amortização de empréstimos concedidos. Esse 1 milhão aqui, ó, é receita de capital. Esses 200 mil é uma receita de serviços. Então, esses 200 mil é uma receita corrente, é uma receita que eu oferi com juros na operação. É uma receita que eu oferi com o juro da transação.
Então, se é uma receita com juro da transação, a gente vai chamar isso aqui basicamente de uma receita que seria uma receita, né? Vamos dizer assim, o juro da transação, uma receita corrente. Acompanha aqui rapidinho, só para você visualizar direitinho. Voltando aqui rapidinho. Então, você tem aqui, ó. Então, quando a União repassa dinheiro para o Distrito Federal, nós temos, né, uma despesa de capital. Quando o DF devolve o dinheiro, o Distrito Federal devolve o dinheiro para a União, esse principal aqui, ó, esse principal aqui de cima, a gente chama de receita corrente. Os juros e encargos que eu recebi, o principal receita de capital. Os juros e os encargos que eu recebi porque eu emprestei esse dinheiro, a gente chama de receita corrente. Receita de serviços. Guarda isso, que isso é importante para o nosso estudo. Nós temos aqui a transferência de capital. São recursos oriundos, né, financeiros recebidos por pessoas jurídicas ou físicas que serão aplicados no atendimento à despesa de capital. Por exemplo, a União repassa dinheiro para o município, por exemplo, para Goiânia. Foi feito um convênio para Goiânia construir um hospital. Professor, isso é um repasse constitucional? Não. Está previsto na Constituição? Não. É um repasse obrigatório segundo a Constituição? Não. Então, esse dinheiro é o que a gente chama de transferência de capital. Dinheiro que vem para você fazer investimento em despesa de capital. Isso é uma transferência de capital. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente pode chamar essa transferência também de transferência voluntária. A gente pode chamar esse repasse de repasse voluntário. E esse repasse voluntário, essa transferência voluntária, ela visa atender determinados pré-requisitos. Para mim receber esse dinheiro, eu tenho que atender pré-requisitos. Tudo bem? A LRF trata disso. Por exemplo, não posso ter nenhum débito em aberto com a União, senão não recebo esse dinheiro de transferência voluntária. A transferência constitucional, a transferência corrente, não existe pré-requisito, segundo a LRF, para que o ente federativo receba o dinheiro. Já o repasse voluntário tem pré-requisitos para receber, para você fazer esse convênio. Então a União repassa dinheiro para o município de Goiânia, Goiânia vai construir um hospital. Ou seja, vai aumentar, vai valorizar o seu patrimônio, porque a despesa de capital ela traz um aumento que a gente chama de aumento patrimonial. Beleza? Tranquilo, sem dificuldade. Operação de crédito, SATO. Operação de crédito, captação de recursos para atender desequilíbrios orçamentários, financiar empreendimentos públicos, financiar uma obra, uma construção, um metrô, uma estrada, uma rodovia, uma escola. É por meio dessa conta que a receita são cobertos os déficits orçamentários, que sejam formação de dívida pública, seja dívida pública interna ou externa. Por exemplo, a ARO é uma delas. Quando o Estado antecipa a partir de 10 de janeiro parte dos recursos que iria receber em parcelas. Ele está trazendo para si uma dívida. Ou quando o Estado, o DF, por exemplo, pega dinheiro emprestado lá fora, junto ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, está fazendo uma operação de crédito, receita de capital. Essa receita de capital, por exemplo, não é para pagar folha de pagamento, não é para investir em despesa corrente, não. É para investir em despesa de capital, aquela que vai aumentar o patrimônio público, vai aumentar o patrimônio da administração. SATO, operação de crédito ou outras receitas de capital, são outras receitas não classificáveis, né, de outras fontes. Por exemplo, indenização da Petrobras, que paga Estado e município pela extração de petróleo, extração de xisto, gás natural, abrangem o resultado do Bacen e a remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional. Isso também representa uma outra receita de capital. Tudo bem? Indenização porque você explora alguma coisa, né, próximo a um estado ou município. Temos no Rio de Janeiro, por exemplo, a Bacia de Campos. O estado recebe um pedacinho, o município recebe um pedacinho e assim sucessivamente. Bom, a receita corrente serve para financiar despesa corrente.
Despesa corrente é aquela que custeia o funcionamento da máquina pública, é aquela que custeia os gastos públicos. Despesa corrente destina-se à manutenção e funcionamento dos serviços legalmente criados. São despesas essencialmente operacionais, não aumenta patrimônio. Despesa corrente é uma despesa para manter a máquina pública funcionando. Já a despesa de capital tem por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital. Obras de asfaltamento, construção de rodovias, construção de escolas, construção de hospitais e outras. Ou seja, se forma um bem de capital, significa dizer que gera aumento patrimonial, gera aumento para o patrimônio daquele ente federativo que está fazendo aquele investimento. E as despesas, nós temos as correntes e as de capital. Por exemplo, a despesa de custeio tem aqui salários dos ativos e o custeio do funcionamento da máquina pública. Pagamento de água, luz, telefone. Na despesa de custeio, há uma contraprestação de serviço. Você está custeando o funcionamento da máquina, mas a contrapartida é que você está recebendo um serviço em troca. Despesa de custeio, pagamento dos salários e encargos dos ativos, mas também o pagamento, dos encargos sociais. Temos também, como despesa corrente, a transferência corrente. Na transferência corrente, não há contraprestação de serviço. Não há uma contraprestação. Então, transferência corrente, pagamento de aposentados e pensionistas, ou transferência corrente pode ser receita para quem recebe, pode ser despesa para quem paga. Transferência corrente, quando a União faz o repasse constitucional para estados e municípios. Você está repassando o dinheiro porque assim determinou a Constituição, só que você não tem nenhuma contraprestação. Você não está recebendo nada em troca. Transferência corrente. Lembrando que despesa corrente não aumenta o patrimônio da máquina pública. Isso na despesa corrente. Já a despesa de capital aumenta o patrimônio, gera aumento patrimonial. Nós temos os investimentos. O investimento é a aquisição ou construção de algo novo. Compra de um imóvel novo, construção de um hospital, construção de uma escola nova, compra de um veículo novo, compra de um terreno para você fazer depois para você construir alguma coisa. Inversões financeiras. Compra de alguma coisa que já existe. Lembrando, compra de terreno para construir uma coisa nova, Lógico. Inversão financeira é compra de alguma coisa que já existe. Você compra um veículo em funcionamento, não é comum a União fazer isso, mas os municípios mais pobres, sim. Compra de um hospital em funcionamento, já existe, por exemplo. Era um hospital particular, o governo vai e compra. Isso é uma inversão, que a gente vai classificar de inversão financeira. Temos também as transferências de capital. É quando o ente transfere dinheiro para outro ente, como, por exemplo, a União passa dinheiro para Goiânia, para que Goiânia faça um hospital. Ou seja, uma transferência de capital. Um ente transferindo dinheiro para outro ente, para que esse outro ente faça uma obra ou faça uma compra que vá gerar aumento patrimonial, que vá gerar aumento no seu patrimônio. Isso é o que a gente vai classificar, o que a gente vai chamar de transferências de capital. Então, receita corrente financia despesa corrente, transferência de capital financia despesa de capital. Tudo bem? Lembrando que despesa corrente são as que não contribuem para a formação ou aquisição de um bem de capital. Não gera aumento de patrimônio. É uma despesa para manter a máquina pública em funcionamento, para custear os gastos com a máquina pública. Já a despesa de capital são aquelas que contribuem diretamente para a formação ou para a aquisição de um bem de capital. Significa dizer que você adquiriu esse bem de capital e o patrimônio da administração ele vai aumentar. O patrimônio da administração ele vai ser aumentado. Guarda isso, que isso é importante para o nosso estudo. E aqui nós temos só uma classificação com relação à codificação, despesa corrente pessoal, juros e encargos da dívida pública, outras despesas correntes,
Pagar pessoal ativo, despesa de custeio. Inativo, transferência corrente. Juros e encargos da dívida. Os juros da dívida, despesa corrente. Você, com a sua tributação receita corrente, ajuda o Estado ou o município a pagar o juro da dívida quando ele deve a alguém. E outras despesas correntes. Já a despesa de capital, nós temos investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. A amortização do principal da dívida pública. Pagar o principal da dívida pública, despesa de capital. Pagar juros e encargos da dívida pública, despesa corrente. Como aquele exemplo que eu comentei para vocês anteriormente lá, né, de uma operação de crédito de um ente, DF, pedindo dinheiro emprestado para a União. A União emprestou, despesa de capital. A União recebe o principal, né, receita de capital. Recebe os juros, receita corrente. Beleza? Tranquilo, sem nenhuma dificuldade. Classificação econômica da receita e da despesa. Daqui a pouquinho a gente volta. Um abraço!